Muito bem, no dia 5 de abril, o primeiro depoimento sobre o caso das joias, Mauro Cid declarou à PF que buscar presentes recebidos pelo então presidente era algo normal nas funções do ajudante de ordens da presidência. Janaína, isso joga a responsabilidade do caso para Bolsonaro, já que Mauro Cid estaria supostamente apenas cumprindo ordens? Então, o que nós precisamos debater, discutir, é qual responsabilidade, né? De qual responsabilidade nós estamos falando. Porque, efetivamente, como bem disse o doutor Tardelli, esse ajudante funciona ali como um faz-tudo, né? Uma espécie de babá, uma pessoa de confiança. Então, se foi solicitado, né, que ele fosse buscar essas joias e ele foi buscar, não vejo aí uma responsabilidade, seja dele, seja do presidente. Até porque havia um ofício. Esse ofício foi apresentado. Não houve nenhuma situação, pelo menos por hora, não veio à tona, de ilicitude nas solicitações de liberação dessas joias. O que é estranho e ninguém pode negar é o valor do presente, muito embora já estejam falando que não sejam esses 16 milhões, mas 5 milhões, ainda assim é algo inimaginável. E a dinâmica da entrada desse colar no território nacional, que na verdade sequer entrou, dá até para pensar se houver crime, se não seria uma situação de crime impossível, né, à luz do direito vigente. Mas entender, por isso é que eu insisto, né, estão gastando um tempo precioso em cima do Cid, e não vejo problemas em ouvi-lo, com o intuito de pegar o ex-presidente. Mas eu sinto falta de uma investigação mais detida na pessoa do ex-ministro. Não para puni-lo, mas para compreender o seu papel e seus porquês. Ô, Tardelli, a mesma pergunta então para você. Isso joga, que eu disse para você, como o depoimento do Mauro Cid trouxe aqui que ele disse que apenas estava cumprindo ordens, joga responsabilidade então sobre esse caso para Bolsonaro? O fato de estar cumprindo ordens não tira a responsabilidade dele. Claro que afeta o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro não está dormindo desde o momento em que ele resolveu ficar em silêncio. O Bolsonaro já se distanciou dele, já o jogou às feras, certo? E o silêncio dele, certo, pode ser comprometedor ao Bolsonaro se ele quiser fazer a delação premiada. Eu já adianto, Janaína, que eu sou um dos grandes críticos da delação premiada. Acho que a delação premiada ela precisa ser revista até em matéria legislativa. Precisa estabelecer qual o limite dessa negociação. Não é possível. Eu cheguei a ver gente com 80 anos de pena em regime aberto, beneficiário da delação premiada, né? A gente precisa ter um limite claro e preciso dessa negociação. O que fez com que muitos motivassem o desejo, só para esclarecer, de investigar advogados que participaram das delações na Lava Jato, é que muitos desses advogados teriam ligações com pessoas que agora estão se mostrando como agentes de outras situações que a Lava Jato não previa, que eu não quero entrar nesse tema aqui, até porque não há tempo para isso. Mas a delação premiada vai colocar o Bolsonaro numa situação ruim. Muito embora, como delação premiada, me dá 5 segundos a mais só para dizer isso, não é de jeito nenhum garantia de verdade de nada. Muito bem, 1 minuto de réplica então para Janaína. Não, por que eu trouxe essa questão das colaborações? Porque eu percebo esse movimento e eu percebo um certo desrespeito para com a figura do defensor. Hoje o senhor foi promotor de justiça por muitos anos, mas hoje o senhor também é advogado. E apenas o advogado que conhece a totalidade dos fatos, da situação do seu cliente, é que pode decidir qual que é o melhor caminho. Eu também fui muito crítica, à delação premiada. Ainda hoje sou crítica ao plea bargain, que na nossa legislação aqui seria esse acordo de não persecução penal, sobretudo pela possibilidade de haver uma inflação da acusação para forçar a pessoa a negociar. Mas, crítica ou não, os institutos existem. E se eles existem, não é possível que queiram criminalizar os defensores que lançam mão desses institutos em favor dos seus clientes. Tardelli? Então, a delação premiada foi assim como que a reinvenção da roda.
E ela surgiu e ela trouxe, Janaína, como grande consequência, a desinvestigação. A investigação passou a ser feita a partir do envolvido na prática criminosa do que propriamente uma atividade policial de Estado. E claro que, como você sabe muito melhor do que eu, você é uma brilhante professora de Direito, que a delação premiada, colaboração premiada, na verdade, mas delação no frigir dos ovos, né, é um negócio, é uma verdade negociada entre o acusador e os advogados daquele que está prestando a colaboração. Eu tenho muito medo disso. Eu acho que nós não podemos substituir a investigação pública. É ela que vai nos aclarar dos fatos, principalmente fatos dessa envergadura, envolvendo personagens tão fundamentais na história do Brasil.